Professor Marco Aurélio. Olha, se a gente for no lugar comum, viu, Renata, a gente vai cair em nome de programa por aí, né? Congresso em pauta, Congresso em foco, mas o fato é, o Congresso está aqui no centro da análise, acho que deve ter um programa com esse nome também. O professor Marco Aurélio Freire conversa conosco sobre derrotas sofridas pelo governo federal ontem no Congresso, especialmente no Senado Federal. E a principal delas foi a derrubada do decreto que aumentava o IOF. O Senado seguiu a votação, a aprovação aí para queda desse decreto na Câmara, e o governo parece estar isolado, porque tem aí uma aliança agora do presidente da Câmara com o presidente do Senado, professor. Bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, Renata. Bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. Realmente é o dia da análise do Congresso, né, hoje, porque ontem o Congresso, como você falou, ele acabou por fazer algumas votações importantes, e a mais importante delas é essa do IOF. A situação é a seguinte: Hugo Mota e Fernando Haddad tinham chegado a um acordo que a Câmara esperaria pelo menos 15 dias para votar um PDL, que é um projeto de decreto legislativo. Esse tipo de projeto, inclusive, tem uma curiosidade: ele não ocorria desde Fernando Collor de Mello. 32 anos atrás, o Congresso conseguiu derrubar um PDL, um projeto, um decreto do governo federal da época, e de lá para cá todos os governos evitaram isso, todos, né? Então ontem acabou que o Hugo Mota colocou em pauta, e ao colocar em pauta pegou o governo de surpresa. 398 deputados votaram a favor da derrubada, né, do IOF, a favor do PDL. O governo não conseguiu articular, né? A votação foi inclusive considerada traumática pelo líder do Senado, o líder do governo no Senado, que é o Jacques Wagner, e assim que saiu da Câmara foi direto para o Senado e Alcolumbre colocou em pauta. E ao colocar em pauta fez votação simbólica. É aquela votação que ninguém precisa dizer em quem votou, e aí, por aprovação simbólica, caiu o PDL. Quais são os resultados disso? Basicamente, como você falou, a base de Lula derreteu. Isso está claro, é evidente, né? O governo federal não consegue articular uma base mínima, e, inclusive, partidos que têm ministros entregaram pelo menos 200 dos 398 votos, o que indica que haverá, tem que haver, né, algum tipo de rearticulação da base, porque o governo a cada votação vem perdendo. E quem está liderando não é nenhum agente do PL ou mesmo um Bolsonaro. Quem está agindo diretamente em oposição ao governo são principalmente Hugo Mota e também Davi Alcolumbre. A situação é que o que é que o Lula pode fazer agora, né? Há uma especulação de que Lula pode ir até o STF, tá? O governo federal pode ir ao STF tentar derrubar a medida. Mas se fizer isso, qual é o problema? A crise pega fogo de vez, e aí o governo e o Congresso não vão ter mais nenhuma ponte, né? Todas elas estariam dinamitadas. Se ocorrer isso, aí será um Deus nos acuda na articulação Poder Executivo, Poder Legislativo. O STF né, mostra que não tem conversa, não tem abertura, não tem mais nada, né? A política morre, né? Você vai para o direito, né, e na articulação vai para a constitucionalidade, que o STF faz é analisar a constitucionalidade, e é uma decisão judicial. Mas politicamente, como você lembrou, já acabaram-se todas as pontes, dinamitaram-se tudo, e aí não tem mais diálogo nenhum. E como a política é a arte do diálogo por excelência, o que vai ocorrer? Não tem mais nada. Fica aí sempre uma briga, vai ficar talvez até uma certa paralisia, né, do governo, porque sem o Congresso não se governa. Um outro destaque, né, da coluna Painel de hoje é que aquele projeto que a gente falou aqui, né, que amplia o número de deputados de 513 para 531, foi aprovado, e aí vai a sanção do presidente, né? Olha, esse é interessante. O Congresso está falando... Essa questão do IOF é sobre aumento de gasto, aumento de impostos, que o governo não consegue cortar na carne e fica pedindo para aumentar imposto sobre a população. Só que o Congresso, nos últimos tempos, também tem aprovado umas medidas meio complicadas. A questão da aprovação do aumento da conta de luz, inclusive foi por isso que o Alcolumbre, ele deu entrevista dizendo: colocaram na nossa conta e a gente está meio que devolvendo ao governo. Porém, além do aumento da conta de luz, agora teve essa, né? A Câmara já tinha aprovado esse projeto e ele chegou ao Senado. E no Senado foi uma discussão pesada. 41 senadores, que era o mínimo, né, que eles precisavam, 41 senadores aprovaram, mais de 30 ficaram contra. Só que o Senado se defendeu da articulação de que isso vai aumentar os custos. Claro que vai. Mas
no Senado aprovaram algumas medidas que contêm um pouco o aumento, né? Porém, essa contenção não vai ser para sempre. Um detalhe sobre o aumento. Aumentaram em 18 o número de deputados. 7 estados conseguiram ganhar mais deputados. Pernambuco deveria ter perdido se a conta fosse só um rearranjo. Pernambuco vai ficar com os seus 25, mas tem estados que aumentaram 4 deputados a mais. Pará, Santa Catarina. E quando você aumenta o número de deputados federais, tem uma repercussão importante. Vai aumentar o número de deputados estaduais nesses estados. Só para você ter uma ideia, no Pará e em Santa Catarina vão ser 6 deputados estaduais a mais, pagos com dinheiro de quem? Do contribuinte desses estados. E aí a conta vai ficar em mais de 60 milhões de reais, né, por ano. Né? E até o senador Girão, que é do Ceará, é do Partido Novo, ele até disse, a gente não vai... Vocês vão fazer um rearranjo até das emendas, porque os deputados estão reclamando muito de emendas, só que mais deputado vai ter que dividir mais o bolo. E a pergunta dele é, e não vai ter assessor? E não vai pagar despesa com saúde, despesa com... Todas aquelas despesas que os deputados têm? Enfim, ele fez esse questionamento, ele votou contra, mas acabou aprovado. E aí o Brasil vai ter agora 531 deputados, pagos todos, obviamente, com o dinheiro do povo. E, além disso, 30 deputados estaduais a mais do que temos hoje. Então, durma-se com uma bronca dessa, não é isso? Professor Marco Aurélio Freire, muito obrigado e até amanhã. Até amanhã.